Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso bom Deus. Você está no programa Café com Graça. Seja muito bem-vindo. Eu quero convidar você a convidar outras pessoas para participar desse programa, ser abençoado através do estudo da palavra e fazer desse momento devocional do dia, ok? Então, para isso, vá aí na parte inferior do seu vídeo, aí na parte de baixo, tem compartilhar. Clica aí, vai aparecer um link, você copia e quando você colocar nos grupos de WhatsApp, vai aparecer uma figurinha já com a foto do programa e você divulga aí para que outras pessoas também possam ser abençoadas, ok? Se você está chegando por agora, se inscreva no nosso canal, acione aí esse sininho, as notificações, porque toda vez que o programa começar, chega um aviso para você. Também quero convidar você para dar aí o seu joinha, né, a sua curtida. Isso vai ajudar aí na distribuição do nosso programa. Faça um comentário também, que já contribui muito. Glória a Deus. Ontem nós estamos falando sobre a queda e falamos sobre a atitude do homem, falamos sobre a maldição sobre a serpente. Falamos que uma das maldições é que a serpente ia rastejar sobre o seu ventre. Talvez ela tinha asa, talvez ela tinha perna, mas ela ia rastejar sobre o seu ventre. Falamos sobre o que isso significa para nós. Falamos que ela iria comer pó, né? Nós sabemos que cobra não come pó, come outras coisas. Falamos também sobre esta palavra. Se você não assistiu o programa de ontem, volta lá, porque é algo poderoso. E começamos a falar sobre a promessa da redenção que está em Gênesis 3,15. Vamos ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui está estabelecida a guerra espiritual. Inimizade entre a mulher, que nós falamos que é a igreja, e a tua descendência, a descendência da serpente. E a guerra seria entre a descendência da mulher e o descendente que é Cristo. Mas a Bíblia diz que então o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar do descendente. Entende? Aqui está a guerra espiritual. Isso nós sabemos aconteceu na cruz. Eu falei para você que a mulher é a igreja e eu falei sobre a descendência da serpente. Ah, se você não assistiu o programa de ontem, você precisa assistir. Porque você precisa entender qual é a descendência da serpente, ok? Mas aí diz também sobre a descendência, ou descendente, perdão, o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Nós sabemos que é Cristo, mas vamos ver isso na palavra. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está lá em Mateus 1, 23 também. Vamos ler? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a promessa seria que o filho nasceria, o filho da mulher. A mulher é a igreja. Entende? Então tem aqui a descendência da mulher. E no caso aqui, o descendente da mulher, que é Cristo. Cristo. Cristo aqui é o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. E a Bíblia está dizendo que ele viria. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então aqui está os textos que mostram que Jesus viria. Jesus é quem? Jesus é o filho da mulher, o descendente da mulher que viria para pisar na cabeça da serpente. Então você precisa entender
que durante toda a história, depois que essa promessa é lançada, o diabo quer matar, quer ferir, então, o descendente da mulher. Tudo bem, ele errou várias vezes, né? Porque ele tentou, primeira tentativa foram os filhos de Adão e Eva, né? Adão teve Caim e Abel. A Bíblia diz que eles chegaram e foram adorar a Deus. Adorar é o sacrifício, né? Eles aprenderam, Deus matou um animal para justificar Adão e Eva. Então aprenderam ali já o caminho do sacrifício. Então, após o pecado, Caim e Abel vão oferecer sacrifícios para Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e não agradou do de Caim. Não se sabe bem ao certo o que aconteceu. Possivelmente caiu fogo sobre o sacrifício de Abel, mas não caiu fogo sobre os cereais de Caim. Então foi visível. O que o diabo entendeu? O que a serpente entendeu? Se ele foi aprovado, é ele. Ele entrou em Caim e matou Abel. Mas isso vem durante toda a palavra de Deus. Eu já falei para você que essas sementes de Gênesis vão se desenvolver sobre toda a Bíblia e finalizar em Apocalipse. Então você tem Saul perseguindo Davi, tentando matar Davi. Você tem ali, quando o povo é escravizado no Egito, e aí os meninos nascem, ele quer matar todos os filhos machos. Por quê? Porque quer impedir do Messias chegar. Ali, quando, na época de Esther, eles querem aniquilar todos os judeus, matar todos os judeus, porque é dos judeus que viria o Messias. Quando Herodes ficou sabendo que o Messias tinha nascido, mandou matar as crianças de até 2 anos de idade. Esta é a guerra. A guerra da serpente tentando impedir a vinda do Messias. Entendeu? Só que Isaías profetizou. Eu li Mateus agora, disse isso, que o filho nasceria e nasceu. Jesus veio, entende? O Verbo se encarnou. Ele é o descendente da mulher. Ok? Tá bom. Então, o descendente da mulher, que é Cristo, vai ferir a cabeça da serpente. Como é isso? Vamos ler Hebreus capítulo 2, verso 14? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, como que Jesus pisou na cabeça da serpente? Como que o descendente da mulher pisou na cabeça da serpente? Lá na cruz. Lá na cruz ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Entende? Então a morte tinha poder. Aí você fala, pastor, mas os crentes morrem. Morrem. Mas o que Jesus falou? Que ainda que você morra, você vai viver. Por quê? Porque hoje você tem a eternidade dentro de você, dentro de nós. Então, Jesus venceu a morte? Sim, só que ele era as primícias. Ele era o primogênito. Agora tem muitos outros filhos que também vão vencer a morte. Como que ele vai vencer a morte? Ele vai morrer e depois vai ressuscitar. Então, todos nós aqui nesse plano natural vamos morrer. Vamos morrer. Mas agora a morte não é o final. A morte não é o final mais. Por quê? Porque ele destruiu o poder da morte. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se manifestou o Filho de Deus, se manifestou o descendente da mulher para destruir as obras do diabo, para pisar na sua cabeça. Entendeu? Então veja, na última ceia, quando o Senhor ceiou com os seus discípulos, ele fez aliança com o homem. O que é uma aliança? Aliança é o seguinte: eu tenho uma aliança agora com você, então tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, então tudo que eu tenho é dela e tudo que ela tem é meu. Entende? Então, quando eles comeram o pão ali junto, selaram a aliança. Entende?
Então, pela aliança agora, tudo que é dos discípulos é de Jesus, e tudo que é de Jesus é dos discípulos, entende? Então, o que que ele fez? Ele tomou o pecado do homem, tomou o pecado daqueles que têm aliança e levou na cruz e aniquilou esse pecado na cruz. Então, você precisa entender o seguinte: onde não tem pecado, não tem morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, não tem. Então, onde não tem pecado, não tem morte. Ele levou o pecado na cruz, então não tem mais morte. Então, a aliança é o seguinte: ele pegou o pior do homem, que é o pecado, e trouxe o melhor de Deus, que é a salvação e a presença de Deus no nosso meio. Compreendeu agora como que ele pisou na cabeça da serpente lá na cruz? Lá na cruz ele levou, ele cravou todos os nossos pecados. A questão do pecado precisa ser entendida no nosso coração e na nossa mente. O religioso não entende. Ele está pregando até hoje que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O seu pecado vai te achar. Mas isso era velha aliança. Na velha aliança, o sacrifício durava um ano, cobria o pecado, não perdoava o pecado. Mas agora, uma vez por todas, o cordeiro foi morto na cruz e ele venceu a morte. Então, ao morrer na cruz, ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu a serpente, porque ele venceu o pecado. Mas ele não só venceu o pecado, ele venceu a morte. Para quê? Para que nós agora, sem pecado, pudéssemos viver também sem morte. Aleluia. Que coisa poderosa. Quando a gente entende as verdades do Evangelho, isso tem um poder muito grande na nossa vida, entendeu? Então aí você tem também a serpente ferindo o calcanhar do descendente da mulher. O que é isso? É porque na cruz ele foi ferido. Ele foi ferido. A promessa se cumpriu. Tudo bem, ele pisou na cabeça da serpente, mas ele foi ferido, porque eles cravaram ele na cruz. Entendeu? Claro que essa ferida durou quanto tempo? 3 dias. 3 dias essa ferida para sarar. E ele ficou no seio da terra 3 dias. Lá no Salmo 122, verso 16, diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. As mãos e os pés. Esse aqui é a ferida. A ferida está lá. Nós vamos poder vê-la um dia. Quando o Senhor ressuscitou, Tomé era incrédulo, totalmente incrédulo. E aí ele pediu para ver. E o Senhor mostrou então as feridas nas mãos, dos pés e no lado. O Senhor falou: você quer ver? Coloca a mão aqui, encosta aqui, entende? Nós vamos ver essa ferida um dia. Nós vamos chegar diante do Senhor, vamos poder ver, porque hoje o Senhor está em corpo. O Senhor tem um corpo glorificado, mas é um corpo. Mas essa ferida durou 3 dias. 3 dias ele ressuscitou. Então a vitória foi completa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus porque ele venceu. Por que nós somos vencedores? Nós não somos vencedores porque nós vencemos. Nós somos vencedores porque ele venceu. Nós somos levados no desfile triunfal de Cristo, diz a carta aos Coríntios. Amém? Glória a Deus. Aí também nós temos agora, do verso 16 ao 19, Deus tratando com o homem e com a mulher. Veja que a maldição foi sobre a serpente e sobre a terra, mas com o homem Deus trata. Vamos ler? Verso 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Então aqui agora
O Senhor vai tratar com o homem e tratar com a mulher. Com o homem e com a mulher. Então, só reafirmando, Deus não amaldiçoa o homem. Deus não amaldiçoa a mulher. Porque o que Deus amaldiçoa não tem salvação. Então não tem salvação para a serpente. Não tem salvação para o diabo. Não tem salvação para a terra. Por isso que a terra vai ter que ser refeita. Entende? Ela está debaixo de maldição. Então, por isso a Bíblia diz que nós vamos ter novo céu e nova terra. Porque essa aqui está amaldiçoada. Satanás não tem solução. Eu já vi gente falando que Deus me revelou que o diabo vai se converter. Que imaturidade. Não tem salvação para o diabo. O que Deus amaldiçoa não tem salvação. Então Deus não amaldiçoou o homem, Deus não amaldiçoou a terra. Entende? Deus trata com o homem e trata com a mulher. Então, a principal intenção dos sofrimentos, das restrições ordenadas por Deus, é para tratá-los, entende? Para tratá-los, para impedi-los de continuar no pecado, entende? Eu chamo isso de restrição. Isso até os psicólogos confirmam isso. A necessidade de restrição, por exemplo, para uma criança. Tem uma idade certa para determinadas coisas, tem que restringir. As correções, às vezes, que a gente faz, geralmente é de restrições. Por quê? Porque precisa agora de colocar limites. Você precisa entender essa questão de limites. Ela é muito importante. Nós vivemos hoje debaixo da graça. Da graça. Nós não vivemos mais no sistema da lei. Então, o nosso caminhar diante de Deus agora é livre. Você pode fazer o que você quiser. Mas a pergunta é: como que eu venço o pecado? Como que eu venço o pecado? Colocando restrições, limites. Esses limites são importantes. Você lembra das palavras de Jesus? Jesus falou o seguinte: se a tua mão te faz tropeçar, arranca essa mão. Porque melhor é você entrar no reino sem um braço do que com os dois ir para o inferno. Então você tem que entender o que o Senhor está dizendo. Não é para ninguém cortar a mão. Ele fala também do olho. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele. Arranca o teu olho. E é melhor você entrar caolho, né, no reino dos céus do que com os dois olhos no inferno. Eu não vou explicar agora, nós vamos estudar Mateus. Uma hora eu vou explicar para você essa questão do inferno ali. Mas o que eu quero te dizer? É que uma maneira de você se posicionar para não cair é colocando restrições. Vou te dar um exemplo aqui. Pensa comigo, aqui os maiores prédios, eu estou na cidade de Palmas, o maior prédio aqui tem 40 lajes. 40 lajes, é alto, é alto. Não como São Paulo e outros grandes centros, aí que tem prédios muito maiores, né? Mas é um prédio alto. Pensa comigo, um prédio de 40 lajes, né? É muito alto, e lá em cima, no último andar, não tem paredes. Não tem paredes. Aí coloca você lá, te dá uma bola e fala: vamos jogar bola aqui em cima. Meu irmão, você não mexe, com medo de cair. Por quê? Porque não tem limites nenhum. Então, se você correr e pegou uma velocidade, você vai cair. Entende? Então você fica totalmente congelado ali com medo de cair. Mas preste atenção. Quando coloca paredes e fala: agora vamos jogar bola, você joga com liberdade. Com liberdade. Por quê? Porque tem limites. Limites não é lei. Lei é outra coisa. Eu estou falando de limites, de restrições que elas são importantes para nós. Então, para você não cair, para evitar o pecado na sua vida, coloque limites, restrições. Exemplo: você é um homem, você é casado. Então, tem que ter limites nos relacionamentos de um homem com outras mulheres. Isso evita você, isso te dá liberdade.
quando você coloca esses limites, eles são importantes para você. Por exemplo, homem casado não dá carona para mulher, não anda com outra mulher sozinha no carro. Ah, mas é minha amiga de trabalho. Não, não, esses são limites. Quando você coloca esses limites protegem você da queda, do pecado. Hoje nós vivemos numa era de redes sociais. O que você tem que fazer? Colocar limites. Por exemplo, eu não converso com ninguém em direct. Conversa, não tem necessidade de conversar com ninguém em direct, entende? Então você conversa pelo WhatsApp, mas mesmo pelo WhatsApp, converse, mantenha seus relacionamentos homem com homem, mulher com mulher. E se você precisa falar com sexo oposto, que seja coisas essenciais, visíveis. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso protege você. Eu gosto de uma ilustração que eu vou te dar o seguinte, por exemplo, a, os filhos, quando são pequenos, eu lembro que os meus eram assim, eles têm medo do escuro. Então, por exemplo, um rapaz que tem medo do escuro quando é pequeno, entende? Aí o pai precisa ter todo um cuidado ali com a casa, porque deixar uma lâmpada acesa, aí quando acaba a energia, tem que correr lá, colocar uma vela, porque o menino começa a gritar, porque está no escuro, porque ele tem medo do escuro, entende? Então, o escuro ali representa alguma coisa. Quando cresce, você deveria continuar tendo medo do escuro. Quando você cresce, deveria continuar tendo medo do escuro. Porque é no escuro que o pecado acontece. É no escuro, na oculta, que as coisas feias acontecem. Então, se você continua se privando do escuro, isso é bênção para você. Isso é guardar a sua vida. Compreende o que eu estou dizendo? Então, Deus não amaldiçoou o homem, não amaldiçoou a mulher, mas colocou restrições para eles. E isso nós vamos estudar bem atentamente amanhã. Amém? Amanhã, porque nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre as restrições sobre o homem e as restrições sobre a mulher. Deus não está amaldiçoando, mas está restringindo para que o pecado não continue. Grave isso no seu coração, entende? Não ande debaixo da lei. Não ande debaixo da lei. A lei é maldição, mas coloque restrições para você. Jesus ensinou isso. Corta tudo aquilo que te leva para o pecado. É amizades que te levem para o pecado, corte. São relacionamentos com sexo oposto que te levam para o pecado, corte. É um celular que te leva para o pecado, você vive sem isso. Mas coloque limites para você, para que você possa ter liberdade de servir a Deus. Oh, aleluia! Que você possa receber essa palavra aí como uma instrução de vida para você. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre essas restrições sobre Adão, sobre essas restrições sobre Eva. Vamos orar para Deus abençoar o seu dia. Amém? Amanhã estaremos juntos aqui no programa Café com Graça. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, para que esta palavra se manifeste na vida dele. Assim como o Senhor tratou com o homem, assim como o Senhor tratou com a mulher, trate conosco. Ensina-nos com sabedoria a viver com liberdade, colocando restrições e marcos na nossa vida, para que possamos servir o Senhor de todo o nosso coração. Abençoa o dia do meu irmão, que ele possa de fato ser abençoado com teu favor e a tua graça, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos aqui, 8 horas da manhã. Fique debaixo da graça e do poder do nosso bom Deus.